começar a falar sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Por isso que eu comecei nessa introdução falando de igreja como sendo um portal. Então nós vamos observar isso. Como que a igreja é algo celestial, né? Com o passar dos anos, a igreja foi ficando muito secularizada, né? Então a igreja parece que é assim um clube, sei lá, uma escola, né? E foi perdendo aquela característica inicial de portal celestial, espiritual, comércio, infelizmente. Isso foi uma coisa que o diabo colocou, né? E exatamente para matar a vida da igreja, né? Esse comércio, essa coisa de mercado, de dinheiro, isso foi algo também muito prejudicial. Então a igreja desse tempo que a gente vive, ela está muito desfigurada, entendeu? Está muito desfigurada. Então hoje é muito difícil, só quem é bem antigo, as pessoas mais novas vai ter dificuldade de saber o que é igreja, vai ver, mas igreja é isso? E realmente é muito diferente da proposta inicial de Jesus, né? Então a gente tem que fazer a obra de Deus, não só pregando a palavra, mas também trazendo a igreja para o seu lugar, sabe? É claro que não tem como a gente voltar lá no primeiro século, mas a gente pode adequar ao máximo, melhorar ao máximo, tá? Por isso que a gente estuda, ministra, por isso tem os encontros. Esse é o objetivo. Que a igreja está mal, que muitas das críticas feitas a ela são verdadeiras sim, tá? Porém, a igreja de Jesus, ela sempre existiu, sempre existirá. Amém? Sempre, sempre, sempre. Em todas as épocas, a verdade, ela sempre existiu, né? Por mais que a igreja esteja tão deformada, mas a igreja verdadeira, ou as verdades da igreja, né, elas existem. Às vezes em menor número, às vezes escondidinha, não aparece na televisão, mas existe. E nos tempos finais, esta igreja crescerá muito. Amém? Nos tempos finais, e estamos nos aproximando desses tempos finais. Antes de ler, vamos falar sobre as 7 igrejas, né? Antes de ler o texto bíblico que nós vamos colocar na tela, eu quero chamar a sua atenção aí, pedir que você abra em Apocalipse, na sua Bíblia, só está na sua Bíblia, no capítulo 1. Apocalipse, logo no capítulo 1. E vamos ler lá no versículo de número 9. Apocalipse 1, nós vamos ler a partir do 9, esse texto, até o finalzinho do capítulo 1, de 9 a 20. Abriu aí? Apocalipse, o último livro da Bíblia, 1:9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma forte voz, ou uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente,
e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés, como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém? Deus abençoe a sua palavra. Pai celestial, que a tua palavra, que é rica e poderosa, e é ensinada pelo Espírito Santo, seja aplicada em nossos corações nessa manhã. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Muito bem. Aqui é uma introdução ao livro de Apocalipse. A gente começou do versículo 9, mas desde o começo, desde o versículo 1, o livro de Apocalipse, ele traz uma introdução e ele é direcionado a essas 7 igrejas. Então, todo o livro do Apocalipse é direcionado às 7 igrejas da Ásia Menor. Então, essas 7 igrejas existiram, eram realmente 7 igrejas. Hoje, tem as ruínas dessas 7 igrejas, lá na região onde está situada a Turquia, hoje. Então, a pessoa que vai lá, as pessoas que vão lá, visitam, tem lá onde a igreja de Éfeso, Sardes, então estão todas as 7 igrejas marcadas lá, os locais. Então, eram igrejas que existiam, tinham membros, tinham pastores, e Jesus manda uma mensagem para cada uma delas. O livro de Apocalipse toda é uma revelação que vai para cada uma dessas igrejas. E cada igreja dessa recebeu uma introdução. Então a gente vai estudar hoje a introdução de uma dessas igrejas, que vai ser até a última. Eu vou começar pela última, tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver. Então a gente vai estudar. Ele dá uma introdução. Na introdução, ele se apresenta, e é interessante que Jesus se apresenta para cada igreja de uma forma diferente, com um nome diferente. Um nome diferente para cada igreja. E ele dá conselhos, ele dá repreensão, ele faz promessas. Então, tudo isso acontece para cada igreja de forma particular. Então, cada igreja recebeu o livro do Apocalipse e cada igreja teve a sua introdução. Entendeu? Está entendendo? A introdução foi específica para cada um. E o livro de Apocalipse foi geral para todas as igrejas. Aí a gente percebe que João recebe essa revelação, ele está na ilha de Patmos. Então ele está preso numa ilha, porque ele pregava a palavra de Deus. João é o apóstolo João, que escreveu o Evangelho de João, né? E as cartas. E ele, por pregar a palavra de Deus, ele vai para fica preso nessa ilha, chamada Ilha de Patmos. João foi o último, né, a morrer. Todos os demais apóstolos foram martirizados. E João morreu, foi o único que morreu de velhice. A gente até entende, porque Jesus deixou ele cuidando de Maria, e pode ter sido esse o motivo. Ou outro que a gente não sabe, né? A gente especula que seja isso. E ali, ele em espírito é levado aos céus. E Deus mostra a João
Jesus, o próprio Senhor Jesus, revela a João os acontecimentos até o final. Então, João vê tudo e relata no livro de Apocalipse. Então, em alguns momentos, ele vê do céu para a terra, e em alguns momentos ele vê a partir da terra. Mas, na maioria das vezes, ele vê a partir do céu. E, dentro desse conjunto todo de revelações, o Senhor Jesus manda ele entregar uma mensagem para cada uma dessas 7 igrejas. Então, a gente vai ver hoje uma das igrejas, que é a igreja de Laodiceia, tá? Temos até aqui, né, esse vai ser o tema de hoje, né? 7 igrejas do Apocalipse. Nós vamos ver hoje a igreja de Laodiceia. Vamos começar, não vai dar para ver tudo, aí a gente vai continuar nas semanas trabalhando ali Laodiceia. Laodiceia é a última igreja, é a 7ª igreja. Eu estou começando aqui pelo fim, né? Mas depois a gente vai ver todas. Laodiceia é a 7ª igreja. Isso é interessante porque Apocalipse é um livro profético. Tudo tem profecia, propósito espiritual. Por que 7? Por que Jesus não falou de 5 igrejas ou de 10 igrejas? Ele falou de 7. 7 é o número de Deus, 7 é o número completo. Interessante que um dia, a semana, né? Quantos dias tem a semana? 7 dias. Então, a semana termina quando? No 7º dia, não é? Que é o Shabá, que é o descanso. Termina a semana. Depois começa de novo o dia número 1 e vai até no 7º. O 7º termina. Quando a gente olha para as festas bíblicas anuais, são 7. Percebeu? Então, começa na Páscoa, termina no Tabernáculos, que é o fim dos tempos. Então, termina. Você vê que o livro de Apocalipse, ele termina falando exatamente de tabernáculos, quando desce a Nova Jerusalém como um tabernáculo entre os homens. Então, a festa começa a número 1, Páscoa, e termina na 7ª, tabernáculo. Então, começa e termina. Depois começa de novo na Páscoa e vai terminar no tabernáculo. Até o dia do cumprimento. Quando se cumprir festa do tabernáculo, aí acabou. Aí não tem mais o 7, já entramos no céu, já entramos no 8º dia, no descanso. Amém? Então, 7 igrejas significa que o Senhor está falando da última igreja. Então, a gente pode entender isso aqui perfeitamente, essas 7 igrejas, como 7 eras da igreja. Então, a igreja de Jesus, esse portal que eu comecei falando dele aqui, esse portal, que hoje está tão desfigurado, que parece mais uma coisa secular, né? Por isso, isso é até um impedimento para muitas pessoas aceitarem Jesus, aceitarem a igreja, porque não vê diferença com o mundo, né? Então, mas a igreja é o portal, a igreja é espiritual. Nós estamos vivendo certamente a era da última igreja, que é a era da igreja da Laodiceia, de Laodiceia. Não sabemos quanto tempo vai durar, né? Vai durar até o final dos tempos, essa igreja. Pode ser que a gente não esteja nem mais aqui, outras gerações surjam, mas já entrou na era de Laodiceia. Então, quando a gente olha para essa carta de Laodiceia, lembra que eu já ensinei sobre isso aqui. Uma visão profética, uma palavra profética, ela tem o seu cumprimento em vários momentos até. O cumprimento imediato para quem ela foi direcionada. E um cumprimento profético mais à frente, para quem o Senhor quis direcionar. Então, a igreja de Laodiceia, aquela igreja mesmo de Laodiceia, que existia, ela recebeu essa mensagem teve a ver com ela. Mas, ao mesmo tempo, esta igreja de Laodiceia, essa mensagem, estava profetizando
um tempo, uma era em que a igreja existente na terra estaria passando por essa mesma situação que a igreja de Laodiceia passou. Agora, não é uma igreja, uma denominação, uma igreja aqui ou ali. Agora é a igreja na terra, nesse tempo, nessa época. Então, esta igreja dessa era é a igreja de Laodiceia. É a revelação profética, é o cumprimento profético que estava aqui na igreja de Laodiceia. Então, nós vamos olhar para a igreja de Laodiceia e nós vamos ver como que a igreja de hoje está vivendo essa época e como a gente pode reverter, como a gente pode sair disso. Porque o Senhor Jesus orientou a igreja de Laodiceia como que eles poderiam sair. Essa orientação serve para nós hoje também. Amém? Então, vamos lá, vamos ler Apocalipse agora, o capítulo 3. Agora sim vamos ler a carta da igreja de Laodiceia, né? A carta endereçada à igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, 14 até o 22. Agora nós temos aqui na tela, também você pode ler aqui, se você não tiver com a Bíblia aí. Apocalipse 3, 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. Deixa eu só abrir um parênteses aqui para explicar essa questão do anjo. Então, há duas interpretações, tá? Uma é que o anjo da igreja seja um anjo mesmo, um ser espiritual que toda a igreja teria. Outra explicação, que aliás é até a mais comumente usada, é que o anjo da igreja seria o pastor da igreja. Porque essa palavra anjo é a mesma palavra para mensageiro. Então, aquele que leva a mensagem. E como é uma carta, fica um pouquinho difícil de a gente entender uma carta sendo entregue a um anjo, um ser celestial, né? Por outro lado, naquele texto que a gente leu inicialmente, do capítulo 1, mostra os 7 candelabros e as 7 estrelas. E Jesus revela, no finalzinho, que os 7 candelabros são as 7 igrejas. E as 7 estrelas são os 7 anjos. Não é? Então, a gente pode entender isso tudo como sobrenatural, ou como humano, ou das duas formas. Eu entendo o seguinte: eu entendo que o mensageiro da igreja é o pastor da igreja e que cada igreja tem realmente um anjo. Então, na verdade, as duas interpretações se encaixam perfeitamente, tá? Cada igreja, é óbvio, que tem um anjo aguardando ela. Assim como cada pessoa tem um anjo. Então, cada igreja, obviamente, que tem um anjo e e o pastor da igreja é também a identificação desse anjo aqui. Não como anjo, ser celestial, mas como mensageiro que leva a palavra de Deus. Amém? Aí, a importância de aquilo que eu sempre digo aqui, quando a gente fala da questão da honra. Não olhe para as pessoas, olhe para a unção e para a função, para você não errar com Deus. Entendeu? Assim a gente não erra, né? Porque independente de ser homem, independente, qual a função que ocupa? Como é que eu vou atacar, por exemplo, um mensageiro de Deus? Ou não creio em Deus, ou se eu creio, eu tenho que crer em tudo, né? Então, a gente tem que ficar atento. É igual a ceia, né? Que muitos estão doentes, já morreram, por não raciocinar bem a respeito da ceia. Achar que ceia é apenas um pedaço de pão e um suco de uva. Ceia é mais do que isso. Senão ninguém teria morrido e nem ficado doente por tomar a ceia sem discernir o corpo do Senhor. Certo? Então, vamos ficar atentos. Isso são
oportunidades para a gente explicar essas coisas. Então, vamos lá, continuando, né? Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém. Então, grave aí que Jesus está se apresentando, né? Olha o nome que ele dá. Qual o nome dele aqui? Amém. Vê que está com A maiúsculo? É um nome próprio. Esse é o nome de Jesus. Esse é um dos nomes de Jesus. Amém. Daqui a pouco a gente vai saber o que é Amém. Ele continua dizendo: ele é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Agora ele começa a falar para a igreja: olha, conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe aí a sua palavra. Então vamos começar a falar do nome de Jesus. Ele se apresenta como sendo o Amém. Você sabe que o Amém, quando eu perguntar a você o que quer dizer Amém, você dizer Amém quer dizer assim seja, ou eu concordo, estou em concordância. Isso foi uma tradição que criaram em cima da palavra Amém, né? E a gente vem usando essa tradição ao longo dos tempos, né? Criado por Roma até, e a gente vem usando amém, 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 amém. Tudo dá amém, tudo dá amém. Na verdade, a gente não sabe o que é amém. Então, amém é um acróstico. Amém é uma palavra hebraica. Isso não é do Novo Testamento, é do Velho Testamento. Então, é um acróstico no Velho Testamento. O que é acróstico? Acróstico é, você pega a inicial de uma palavra e forma uma palavra com várias iniciais, né? Com iniciais de várias palavras. Tem acróstico na Bíblia, por exemplo, de um salmo, que pega a primeira palavra, a primeira letra de cada versículo. Tem acróstico de uma palavra. Então, acróstico é isso, você pegar algumas letras e forma uma palavra. Cada letra tem um significado. Então, a palavra amém, ela vem da palavra Deus, vem da palavra rei, e vem da palavra verdade ou fidelidade. Então, dessas palavras pegou as primeiras letras, formou um amém. Então, anote aí o significado de amém, que agora você nunca mais vai esquecer. Amém, eu vou dar já em português, não adianta dar em hebraico aqui, né? Vou dar em português. Amém significa: Deus, meu rei, é fiel. Amém? Deus, meu rei, é fiel. Então, quando você diz amém, você está fazendo uma exaltação a Deus. Deus, meu rei, é fiel. Isso quer dizer amém. Amém não quer dizer outra coisa. Amém quer dizer isso. Mas eu aprendi que amém quer dizer assim seja. Sim, isso foi uma invenção, uma criação. É claro que hoje, como a língua é viva,
estamos com uma linguista aqui, né? Estamos com uma linguista aqui, sabe muito mais do que eu sobre isso. A língua é viva. Então, se você usa uma palavra, ela se incorpora naquele idioma e ela recebe aquele significado e passa a ser. Então, é óbvio que, se você falar amém quer dizer assim seja, sim, hoje quer dizer assim seja, porque já foi incorporado à nossa língua, a língua é viva. Entendeu? Por isso que diz, língua morta, que são aquelas línguas que a gente não usa mais. Então, o português, cada ano vai entrando, cada tempo vai entrando palavras novas. É assim que a língua funciona. Agora, vamos ver qual era originalmente essa palavra amém. Porque originalmente é que vai interessar para Deus, não é? Como nasceu. Amém quer dizer, Deus, meu rei, é fiel. Então, quando a gente dá um amém, nós estamos dizendo, a gente recebeu aquela palavra, a gente diz, amém. Ele está dizendo assim, Deus, meu rei, é fiel. Deus, meu rei, é fiel. Que legal, né? Que tremendo, né? Deus, meu rei, é fiel. Por isso que a gente não pode dar amém para qualquer coisa. Você não pode dar amém para qualquer coisa. Tem que esperar a pessoa falar, ver o que falou para você dar o amém. Porque às vezes é uma coisa ruim, você está lá, Deus, meu rei, é fiel. Né? Então, preste atenção. Assim que Jesus se apresenta como Deus, como rei e como aquele que é fiel. Tá? Isso lá, a partir aqui desse versículo 1, né? Ao anjo da igreja de Sardes, escreva. Aqui, desculpe. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva. São estas as palavras do amém. Daquele que é Deus, que é rei e que é fiel. Amém. Deus, meu rei, é fiel. Glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia, aleluia. E ele diz, estas são as palavras do amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Aí ele se apresenta aqui, conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente. Então, nessa carta, à igreja de Laodiceia, o Senhor já começa repreendendo. Essa é uma carta que não recebe, é uma igreja que não recebe elogios. Então, vamos sempre entender que o Senhor está falando com a igreja dessa era, com a igreja da última era, a 7ª igreja. No 7 termina tudo, gente. No 7 termina tudo. Então, Jesus está revelando que a última era da igreja, ela seria, a igreja estaria dessa forma. A igreja não receberia nem elogios. É a única igreja que a gente não recebe elogios aqui. E ele diz, com essas suas obras, sei que você não é frio nem quente. Agora, olha que coisa interessante. A cidade de Laodiceia era uma cidade rica. Então, eu estudei sobre a cidade de Laodiceia, era uma cidade rica. Por isso que aqui vai mostrar que eles eram ricos. A cidade era muito rica. A cidade, ela ficava entre outras 2 cidades. Ficava perto dela, tinha a cidade de Hierópolis, e do outro lado a cidade de Colossos. Inclusive tem uma carta para a igreja de Colossos, você lembra? Então, a cidade de Hierópolis, ela tinha, e tem até hoje, águas termais. Sabe o que são águas termais? São águas quentes. Então, ela tinha águas quentes. Até no Brasil, a gente tem lugares que tem águas termais. As águas de lá chegavam a 50 graus. Para você ver como que elas eram quentes. E aquelas águas eram usadas com fins medicinais. Até hoje vão pessoas lá para tomar banho naquelas águas, porque tem aquela ideia de que cura determinadas doenças, né? Águas termais. E a cidade de Colosso tinha água fresca, geladinha, refrescante, igual água de cachoeira. E Laodiceia, que era rica, porque ela tinha muitos comércios, aquela coisa toda, era muito rica, não tinha água. Não tinha água em Laodiceia. Então a água, ela vinha canalizada lá de Hierópolis.
Então a água vinha canalizada, e quando ela chegava em Laodiceia, ela já chegava morna. Então a água que eles usavam era uma água morna. E a água morna, o que acontece? Ela provoca vômito, ela só serve para isso. Ela causa náuseas e vômito. Então a gente vai ver que a revelação, quando o Senhor Jesus dá uma revelação, Ele dá uma revelação, e você vê que até a situação da geografia se encaixa naquela revelação sobre a vida espiritual da igreja. Era uma igreja que se achava rica, era uma igreja que não era fria nem quente, ela era morna. Aí aqui, no versículo 15, conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Então ele está falando aqui para a igreja como um todo, a igreja de Laodiceia, a carta é direcionada à igreja, certo? Então não está falando com um membro da igreja, está falando com a igreja no seu conjunto era morna. E está falando para aquela igreja de Laodiceia e para a igreja dos tempos finais, que é o tempo que a gente está vivendo. É a revelação para a igreja desse tempo. Nesse tempo, a igreja está morna. A igreja está morna. Então, veja, ele está falando de uma forma geral. Tem uma igreja ali que é mais profética, está quentinha, a outra. Mas, no geral, a igreja está morna. Até essas que estão mais quentes, ela está cheia de influências do mundo. Então, a igreja se encontra assim. Aí ele fala uma coisa tremenda aqui, olha. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Olha a comparação que Jesus faz com a água morna da cidade, com uma igreja morna nele, porque a igreja está em Jesus. Amém? Deu meu rei fiel? A igreja morna está em Jesus. Essa igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, que está em Jesus, só que morna, como uma água morna. A água morna provoca vômito. Então ele está dizendo, estou a ponto de vomitar. Ainda não vomitou, mas está a ponto de vomitar. Está lá no versículo 16. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Isso é muito forte, não é? E muito sério. Sabe, queridos, você imagina nós estarmos causando náuseas em Jesus? Porque não vamos falar aqui da igreja, ele está falando da igreja como um todo, a igreja dessa era, desse tempo que a gente está vivendo. Mas não vamos chegar e dizer, são eles lá, nós aqui estamos fora disso. Não, nós estamos incluídos na igreja desse tempo. Então nós temos que dizer, temos que fazer essa reflexão. Será que a minha vida, porque a igreja é um grupo, é uma coletividade, né? Então nós vamos pensar, será que eu individualmente estou contribuindo para causar náuseas em Jesus? É sério ou não é sério isso? Será que eu individualmente, com a minha vida, com a minha postura de vida cristã, eu estou causando náusea em Jesus, porque eu não sou nem quente nem frio, eu sou morno? E podemos fazer uma reflexão com o maná. Será que o maná, a igreja, essa igreja aqui reunida, né, está, enquanto igreja local, causando náusea em Jesus? Porque a igreja enquanto universal, que é a reunião de todas as igrejas locais, a carta é dirigida para elas. Então você tem a igreja enquanto universal, que é todas as igrejas locais, de todas as denominações, de todo o mundo junto, forma a igreja universal. A igreja local é cada igreja que foi edificada em algum lugar. E a igreja invisível é a igreja que já está nos céus, com os santos que já morreram. Então, todos um dia, os salvos vão para a igreja invisível. Então, se você anotar para você não esquecer, tem 3 tipos de igreja, né? Então, você tem a igreja local, que nós estamos aqui, a universal, que é a reunião de todas as igrejas no mundo todo, todas as denominações, e você tem a igreja invisível, que é a igreja que já está, dos santos que já estão nos céus, tá?
Então, a igreja local e essa igreja universal, todas as igrejas reunidas, nessa época, é uma época de mornidão. Agora, olha que coisa interessante. A Hierópolis, que tinha as águas termais, as pessoas iam lá para receberem cura. Colossos, que tinha as águas refrescantes, as pessoas iam lá para receber refrigério e cura também. As águas de Colossos também curavam. E refrigeravam, refrescavam. E as águas de Laodiceia eram mornas, causavam vômito. Então, olha só. Há lugares que estão promovendo cura para as pessoas. Há lugares que estão promovendo refrigério para as pessoas. E a igreja causando náuseas, enjoos e vômitos. Entendeu? Não teria que ser a igreja que estaria promovendo cura, estaria promovendo alívio, mas está promovendo náuseas. Então, nós estamos vivendo nessa era, a era da igreja de Laodiceia. Por isso que eu comecei por essa 7ª carta. Eu já comecei pela era que nós estamos vivendo. Depois a gente vai estudar as outras. Foram eras passadas. Tem aplicação para nós hoje também, tem revelação profética para nós. Todo o Apocalipse, todas as cartas. Agora, a Laodiceia é a carta específica para a era que nós estamos vivendo. Olha lá. Assim, versículo 16, você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo na minha boca. Por que Jesus fala, ele diz no versículo 15, melhor seria que você fosse frio ou quente. É melhor ser frio do que morno, olha só. Então, o que é o frio? O frio é o não crente, é o ateu. Convicto, o frio. O quente é o crente fiel, que crê na palavra de Deus, em toda a revelação da palavra de Deus, revelação profética, que vive para Deus, que honra a Deus, que é pecador sim, mas ele honra a Deus, ele busca Deus, ele é uma pessoa realmente crente em Deus. Esse é o quente, tá? O quente não tem a ver com estereótipo pentecostal. Vamos deixar isso claro. Amém? Você pode dizer, o quente, ele vai estar lá na igreja de formação ou de orientação pentecostal, né? O crente vai estar, o quente vai estar numa igreja tradicional, que lá canta os hinos, no tal, toca ali o piano, tem problema nenhum, não está no estereótipo. Se não bastaria ir por uma igreja pentecostal, pronto, já virou quente. Não é assim, tá? O quente está na sua fidelidade a Deus, a sua palavra. Não importa se está numa igreja tradicional ou numa igreja pentecostal, ou numa neopentecostal também, né? Ou numa evangélica, numa protestante, que tem várias ramificações, né? Isso não importa, a palavra, a Bíblia é uma só. Então Jesus disse, é melhor ser frio do que morno. Então é melhor ser um ateu do que um crente morno. É melhor ser um crente fervoroso, obviamente, do que um crente fraco. Agora, por que é melhor ser um ateu do que um crente morno? Porque o crente morno está causando náuseas em Jesus, ele vai ser vomitado. Ele está perdendo tempo, ele não vai a lugar nenhum. Ele está perdendo tempo. E um ateu, ele é ateu porque ele ainda não descobriu a verdade. Então ele tem chances, possibilidade de descobrir a verdade.
E ao descobrir a verdade, abraçar a verdade, se converter à verdade. Porque quem converte é o Espírito Santo. Então, para o Espírito Santo não tem ateu, não tem nada que resiste ao poder do Espírito Santo, querido. Não tem nada. Ele pega uma revelação, dá uma revelação a ele, igual fez com Paulo. Dá uma revelação. Ele só vai dizer: Senhor, o que queres que eu faça? E acabou. Acabou o ateu. Para vocês terem uma ideia, C.S. Lewis, para dar um nome aqui que é conhecido e é fácil de todos conhecerem, que é C.S. Lewis. Então, C.S. Lewis, um dos maiores filósofos, uma das mentes mais brilhantes que esse mundo já teve, chama-se C.S. Lewis. Por que ele é conhecido? Porque ele é autor das Crônicas de Nárnia. É conhecido de todos aqui. Se não conhecer por as outras obras dele, ele tem obras teológicas, ele tem muitas e muitas obras. C.S. Lewis. Mas ele é mais conhecido a gente por as Crônicas de Nárnia, né? André, quando era pequenininha, leu as Crônicas de Nárnia em desenho, não foi? Quando era pequenininha. Aí, agora, há pouco tempo, né, teve as Crônicas de Nárnia. Você vê que é coisa fantástica nas Crônicas de Nárnia, né? Que filmes maravilhosos. E aí saíram os livros, ela comprou, né, os livros, agora livrão, leu em desenho, depois passou a ler os livros mesmo, viu os filmes. Gosta muito dessa obra de C.S. Lewis. Ali, nessa obra Crônicas de Nárnia, ele apresenta o mundo espiritual, ele apresenta Jesus. Jesus é aquele leão, o Aslan, e apresenta tudo aquilo ali. Foi uma forma de ele levar a mensagem da fé dele de uma forma que o mundo pudesse receber, de uma forma subliminar, que só uma mente brilhante consegue fazer, né? Ali, ele pregou, escreveu livros teológicos, eu tenho livros dele, pregou muito, ensinou muito, mas ele fez as Crônicas de Nárnia para alcançar o coração das pessoas, e alcançou muita gente. Ele era amigo do Tolkien, né? E o Tolkien é católico, e ele é evangélico. Tolkien que fez O Senhor dos Anéis. Eram amigos, contemporâneos, e ambos têm essa mente brilhante, todos dois. E o C.S. Lewis era ateu. Ateu. Gente, um ateu com uma mente extraordinária, um filósofo extraordinário, que tem resposta para tudo. Tem resposta para tudo. Eu li um livro do C.S. Lewis, há muitos anos, o Problema do Sofrimento. O Problema do Sofrimento. Um livro muito bom, que vai explicar, né, o que é o sofrimento. Então a gente fica assim, né, como é que eu vou entender o que é o sofrimento, o que as pessoas sofrem? Eu vou comprar um livro do C.S. Lewis. Aí comprei, quer dizer, cara, um livro para explicar uma palavra: sofrimento. Aí, não é qualquer um que pode fazer isso, né? Tem que ter uma mente brilhante. Cada um é dotado de uma forma, né? Ele foi dotado assim. Aí tinha na igreja uma irmã aqui há muitos anos, né? Anos passados, e essa irmã era casada com um não crente, com um ateu. E esse ateu era ateu mesmo, muito ateu, né? Aí eu tivemos conhecimento com ele e tal, e fizemos amizade. Algumas vezes ele veio na igreja, em algum momento, mas muito ateu inteligente, era professor, universitário, aquela coisa toda. E um dia eu falei para ele: olha, eu vou te dar um livro para você ler. Ah, tá bom. Aí eu dei esse livro, O Problema do Sofrimento, de C.S. Lewis. Ele leu, ele ficou impactado. Porque não tem como, o cara pode ser ateu, pode ser o que for, porque é mente brilhante falando para mente brilhante. Aí, acha que, né, que na igreja só tem pessoas que não têm uma mente brilhante. Todos têm mente brilhante, né? Mas tem alguns que Deus deu aquele dom, né? E ele ficou impactado. Acho que ele nem me devolveu o livro. Ficou até com o livro. Não tem problema, depois eu compro outro. Mas ele ficou impactado, ele gostou muito. Então não tem esse negócio de ateu. O C.S. Lewis, ele era frio. Ele era frio. Ele não era quente, porque ele não era crente, né? Ele não era da igreja, então ele não podia ser quente. Quente fala daquela pessoa que está com Deus. Por que Deus fala essa coisa de quente? Por quê? Porque quando você olha, desde lá do Velho Testamento, você tem altares, você tem fogo,
Fogo dentro do tabernáculo não podia se apagar. Quando o Espírito Santo vem, ele vem em forma de fogo. A Bíblia diz, olha, vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. Então esse fogo, esse quente, esse calor, o ouro é refinado pelo fogo. Amém? É pelo fogo que o ouro é refinado. Por isso que os amigos de Daniel, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, entraram na fornalha de fogo ardente, porque é na fornalha que se prova o crente. Aí, por que que eles não foram queimados? Carol, essa máscara está me atrapalhando, do meu computador aqui, lembrar os nomes, porque assim, eu olho, o cérebro vai pegar as características e vai me trazer o nome e a lembrança, mas a máscara está atrapalhando. Aí, estava assim, o Urol não estava, que está com a máscara. Carol, você que não foi no encontro do Geração Ouro, por que, e eles que foram, eu nem vou perguntar, porque eles não vão saber mesmo, então vou perguntar a você que não foi, por que eles não foram queimados? Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro daquela fornalha de fogo ardente. É uma resposta, Carol, que só está na minha cabeça. É uma resposta louca. Vai. Carol, você parece até que você foi no encontro. Porque você deu a resposta assim, correta, certinha, só não é louca. Né? Aí você vai pensar assim, puxa, mas é claro, eu não sou louca. Como é que vai dar a resposta louca? É verdade. Então, eu estou exigindo uma coisa que eu não posso exigir. Né? Mas eu vou dizer aqui, você está certo, a resposta é essa. Essa é a resposta, né? Porque eles eram fiéis a Deus e Deus os guardou. Deus guarda a gente nas fornalhas, nos momentos difíceis. Essa é a resposta. Vamos ficar com a resposta certa. Eu vou falar uma resposta louca aqui, mas a resposta certa foi o que a Carol deu ali, tá bom? Eles já estavam queimados. Eles já eram uma chama de fogo. Nem no encontro eu falei isso, por isso que eu falei, não vou perguntar ele que eles não vão saber, porque nem no encontro eu falei, estou falando isso agora, na revelação agora. Eles eram como chamas de fogo. Então, se tem uma coisa que o fogo não queima, é o fogo. Amém? Eles já eram fogo, já eram de fogo, entraram e o fogo não os queimou. Então, nós precisamos realmente ser crentes de fogo. Por isso que Jesus disse, isso não é frio, nem é quente. Ou você é frio, ou você é quente. Por quê? O frio, como C.S. Lewis, era um ateu frio. E não tinha como é que um crente iria converter o C.S. Lewis? Mas ele se converteu, o Espírito Santo converteu ele. E não tem filósofo, tem ateu, não tem nada. O Espírito Santo converteu ele. Pá! Aí, você olha estuda a vida de C.S. Lewis, foi um crente quente. Ele não foi morno. Ele era frio, estava bom para Deus. Quando é frio, está bom, porque ele pode se converter. E quando é quente, está bom, porque ele já se converteu. Quando é morno, está ruim, porque ele nem é frio para poder nem se converte, porque ele já se acha convertido, mas é frio, né? E nem vive uma vida de convertido, porque não é, ele é morno. Aí essa coisa fica intragável. A vontade é vomitar. Teve um período que um profeta,
que já havia sido frio e já havia sido quente, mas se tornou morno. Esse profeta é um dos profetas mais queridos da Bíblia, principalmente pelas crianças, é o profeta Jonas. Então Jonas, Deus falou, Jonas, vai pregar para Nínive. Ele, Nínive? Não, eu não vou pregar em Nínive, porque se eu pregar eles vão se converter, e eu quero mais é que eles morram. Pegou o navio e foi para Tarsis. Então ele estava naquela mornidão. Olha, Nínive morrendo, o navio numa tempestade, e ele dormindo no porão. Morno, indiferente à situação espiritual que estava acontecendo em Nínive, indiferente à situação espiritual que estava acontecendo no céu, porque Deus queria fazer uma obra e ele, que era profeta para aquilo, não fazia. A mesma coisa, Deus quer fazer uma obra com a igreja. Se ele não fizer com a igreja, ele vai fazer com quem? Ele só tem a igreja, como ele só tinha Jonas. Aí Jonas, você sabe, foi engolido por um grande peixe, né? Que tem lá os desenhos da baleia, lá que as crianças usam, né? Mas a Bíblia fala em grande peixe. Foi engolido por um grande peixe e ficou lá dentro. O que aconteceu depois? O que aquele peixe fez com Jonas? Vomitou. Se não é quente nem frio, se não é frio nem quente, é morno, é vomitado. Amém? Entendeu, Jonas? Agora dá um aplauso a Yeshua. Aleluia! Deus, meu rei, é fiel. Aleluia, amém. Glória a Deus. Aleluia também é um acróstico. Depois nós vamos estudar o aleluia. Shabá também vamos estudar. Não, Shabá não. Shalom. Depois vamos estudar. Entendeu? Então, nós não podemos ser assim. É melhor ser frio do que ser morno. Então, a igreja está numa fase de mornidão. Não cura ninguém. Não refrigera ninguém. Hierópolis, águas termais, pessoas iam para lá para receber cura. Colossos, águas que refrigeravam, refrescavam, pessoas iam para lá ser aliviadas. Laodiceia, água morna, causava náusea, nem curava, nem refrescava. Então essa era a situação. Então a situação da igreja hoje é uma igreja morna. Aquilo que eu falava aqui sobre adoração no início, né? Adoração. Uma adoração que não é mais adoração. A adoração deixou de ser adoração e virou show gospel. Show com luzes, com autógrafo, com venda de ingresso. Show! E nos acostumamos, sabe? Nos acostumamos. Eu não, nem critico, não digo que não possa existir. Pode existir, porque esse não é o maior problema. Pode existir e as pessoas serem ali espirituais, mas é muito difícil encaixar. Mas se conseguir encaixar, pode existir. Estou dizendo, vamos acabar com isso que vai resolver o problema. Ou esse é o maior erro. Não, estou dando aqui um exemplo. Não há os namoros iguais do mundo. Não há compromisso. Né? Ambição, sabe? A simplicidade não existe mais. Então essas coisas todas foram tornando a igreja intragável. Aí o mundo acaba não se aproximando da igreja, porque eu duvido, se o mundo vê uma igreja poderosa em amor, em comunhão, em santidade, em obras, em fé, em poder, em autoridade e milagres. É claro que esse poder, autoridade e milagre, ele só existe se tiver antes o amor, a comunhão, a santidade. Senão ele vai virar uma forma de lucro, de chamar atenção. Uma igreja que não repreende
Não repreende jovem, não repreende adolescente, não repreende adulto. Não repreende, porque se repreender sai. Porque se tiver repreensão, não fica. Porque tem ali do lado o que não tem repreensão é a vontade, que pode usar qualquer coisa. Então, no meu livro Guerra Espiritual, por exemplo, eu falo contra a tatuagem. Está lá. E explico o mal que causa. Eu não vou excluir uma pessoa porque fez. Mas eu condeno. Está ali. Então, você só faz parte do maná. Entendeu? Então, são coisas que fecham porta para muitos jovens. Ah, não, ali não vou para ali. Que não tem esse negócio de não pode isso, não pode aquilo. Mas tem o que é o certo. E é incentivado no certo a fazer. E o que é errado? Eu mostro como que os demônios operam através daquilo ali. Porque se você for pensar que você tem que agradar o tempo todo, você vai ser tudo menos igreja, vai ser uma igreja morna, Jesus vai te vomitar, vai vomitar da boca dele. O grande problema às vezes são os pais, sabia? Porque se o adolescente for correndo para os pais, e por que na igreja é assim, por que não sei o quê? Os pais, ao invés de pensar no profético, no que está sendo dado, ele pensa assim, não, que tem que defender meu filho, proteger meu filho, filho. Você não está defendendo o seu filho, nem protegendo o seu filho, se você não deixa o seu filho ser trabalhado e disciplinado profeticamente. Você está causando destruição no seu filho. A tendência é você ficar, o seu filho continuar, né? Porque, a tendência é você partir, essa é a ordem normal das coisas. Infelizmente, às vezes inverte. Mas a ordem natural das coisas é que os filhos sobrevivam, os pais passem, até pela idade, né? O normal. E a vida dele vai continuar e você não vai estar aí para defender ele. Vai ser uma hora que você não vai estar. Então, deixe ele aprender e receber o que tiver que receber profeticamente, porque muitas vezes vem a manipulação. Vê que o negócio está esquentando, dá uma manipulada nos pais. Por que eu não consigo? Por que eu não tenho isso ali, eu não tenho aquilo? Eu não sei o quê. Dá uma manipulada só para sair do profético. Eu já tive uma pessoa aqui que não era criança, nem adolescente. Aliás, para dizer a verdade, são os que menos trazem problema, né? Mas eu tive uma situação aqui que era jovem. E o jovem precisou ser disciplinado para receber uma cura. A cura tinha que passar por uma disciplina. E era uma disciplina mesmo. Sabe o que é uma disciplina mesmo? O que diferencia uma disciplina de uma disciplina mesmo? O que diferencia é que essa disciplina mesmo, ela tem o objetivo de tratar. Ela não é disciplinar por disciplinar. Tipo, toma um castigo. Não. Na disciplina, que entra castigo também, mas na disciplina o objetivo dela é tratar, cuidar e curar. E era algo muito sério, mas muito sério, muito sério. A mãe, esse jovem, era o pastor para lá, pastor para cá, meu pastor para lá, meu pastor para cá, tal. Até o filho entrar na disciplina. Aí acabou. Acabou, pastor. Acabou. Aí saiu o filho, saiu a mãe. O diabo destruiu tudo que ele podia. Continuou naquilo que estava sendo tratado para arrancar, não foi arrancado. Continuou dentro dele. E o mais ainda fez. Destruiu família, destruiu tudo, veio arrebentando com tudo. Jesus fala uma coisa aqui, que os pais precisam ficar atentos a isso.
Jesus diz assim, no versículo 19: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Gente, você não imagina o trabalho que dá para repreender e disciplinar. Se a pessoa não vale a pena, é muito trabalhoso. Trabalhoso. É melhor não fazer. Eu estava falando para os meninos aí do encontro. Você sabe o que é fazer, preparar um encontro para adolescentes? Para 18, eu nem sabia que era 18, eu achei até que era menos. Você preparar o nível de tensão, de tempo, de parar tudo. Eu faço uma pós que eu paralisei a pós. Eu estou cheio de faltas. Já recebi comunicado. Porque eu tinha que me concentrar no encontro. E o encontro não deixa de ser uma repreensão. O encontro é um tratamento, né? O encontro é uma forma de disciplina também. Então é trabalhoso. Fico pensando assim, estou ali com os adolescentes. Será que é normal um pastor estar com os adolescentes fazendo coisinhas de adolescente? Tantas outras coisas para fazer? Os adolescentes para lá. Mas não. A nossa igreja tem essa característica de tratamento, de amor, de cuidado, de comunhão. Então, mas isso aí é porque há amor. Olha lá, 19, repreendo, disciplina aqueles que eu amo. Agora também é o seguinte, queridos, também é o seguinte, quando o diabo entra, que eu percebo que o diabo entrou, eu falo firme, porque não se fala macio com o diabo. Jesus diz assim, em meu nome expulsarei demônios. Então você não expulsa demônio assim, ó. Com licença, seu demônio, por gentileza, o senhor poderia sair? Não é assim que a gente fala com o demônio. Em nome de Jesus, está amarrado, sai agora dessa vida. Não é que ele vai sair pelo grito. Eu conheci um pastor, já está com o Senhor, já faz parte da Igreja Invisível, foi meu professor de teologia, professor Isaac, né? Ele foi pastor da Igreja Batista de Malé, hiper ultra tradicional, inteligente, mente brilhante. Só para vocês terem uma ideia, ele era poeta, né? Do teatro municipal e tudo, já tinha sido. Era mente brilhante. Uma vez numa igreja, eu não sei se é sempre que ele expulsa demônio assim, mas estava lá pregando, na igreja de Taquara. Eu tinha um demônio lá que se manifestava, pessoa que se manifestava o demônio sempre nos cultos. Aí fazia aquela festa, sempre nos cultos. Aí um dia ele foi chamado para pregar nessa igreja. Aí ele estava lá, pregando. Aí o demônio que toda vez fazia aquilo, se manifestou. E estava lá, aquela coisa toda. O pastor Isaac foi lá, chegou no ouvido dele, falou assim. Ninguém sabe do que ele falou. Falou algo no ouvido dele que ninguém ouviu. Pô, caiu para lá. Nunca mais se manifestou demônio. Entendeu? Então não é o grito, é a unção. É a unção. Porém, eu segui da lógica do expulsar. Você expulsa, eu tenho que falar firme, né? Então a gente fala firme para expulsar. Mas pode ser que você esteja num lugar que não possa. Vai causar até escândalo. Aí não precisa. Mas o normal é. Então esse negócio de pedir para dar licença seu demônio, não. Dá-lhe logo um grito nele, que ele vai sair. Então quando eu percebo que entra o demônio, aí eu vou falar firme. Não é com as pessoas, mas é com o espírito que entrou ali. Entendeu? Então, quando ele diz, versículo 19, repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente. Diligente é fazer as coisas certinhas. Seja diligente e arrependa-se. Seja diligente e arrependa. Faça as coisas corretas. E naquilo que você errou, se arrependa e conserte. Porque no versículo 16, Jesus não disse que ia vomitar. Ele disse que estava a ponto de vomitar. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Sabe? Mas
Jesus não queria vomitá-lo. Jesus queria que eles se acertassem. É isso que Jesus quer. Aí nós vamos aqui, no versículo 17, ele diz, você diz, estou rico, adquiri riqueza, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Isso eu já falei, a cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica. Tanto é que essa cidade sofreu um terremoto no ano 60 alguma coisa, sofreu um terremoto e não aceitou a ajuda do Império Romano. Que quando acontecia alguma coisa na cidade, o Império Romano mandava recurso. Falou, não precisa. Para você ter uma ideia, isso está na história. A própria cidade se reconstruiu sem precisar do dinheiro do Império. Então você vê como é que eles eram orgulhosos. E esse orgulho da cidade entrou na igreja. E Jesus mostrou para eles, olha o que vocês são, vocês não estão vendo o que vocês são pobres, cegos e nu, e vocês não estão vendo isso. Aí, agora eu quero já terminar aí para o final, mostrando no versículo 18 o conselho de Jesus. Viu que Jesus primeiro ele se apresenta, depois de se apresentar, né, como um amém, aí depois de se apresentar, ele mostra a situação da igreja como está, repreende, e agora ele dá um conselho. Tem igrejas, as outras ele dá elogio, essa infelizmente não recebeu elogio. Meu Deus, nós estamos numa era da igreja que não recebe elogio de Deus. A coisa não está boa para a gente não, hein? Agora, no 18 vem um conselho, ó. Dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo. Onde que se refina o ouro, gente? É no fogo. É no fogo. Às vezes a gente passa por situações difíceis. Isso é um fogo. Ele não vai te consumir, porque você já é de fogo. Amém? A igreja de Jesus nasceu quando? A igreja de Jesus nasceu em Atos capítulo 2. E a igreja nasceu debaixo de fogo. Cada uma daquelas 120 pessoas recebeu uma chama de fogo em forma de língua, porque uma chama tem forma de língua, sobre a cabeça. Então eles foram queimados. Viu aí, Carol? Eles foram queimados. É uma loucura, mas é uma loucura profética, né? Então loucura profética sempre tem lógica. Eles foram queimados, aquela chama de fogo veio e queimou. E incendiou todos os 120. E aqueles 120 saíram dali incendiados. Quando os demônios olhavam para eles, no mundo espiritual, dava para ver, né? No mundo espiritual tem a visão do mundo espiritual. Quando olhavam para eles viam aquelas chamas de fogo andantes. E andando, o demônio nem chegava perto. Iam correndo. A igreja andava, os demônios corriam. E a igreja andava. Era chama de fogo. E onde entrava, incendiava. Cadê essa igreja? Cadê essa igreja de fogo? De chama viva? Não tem ouro e nem prata. Mas o que tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Aqui era a igreja rica, Laodiceia. Tinha ouro e tinha prata. Mas não podia curar ninguém, porque nem água curativa tinha. Estamos na última era da igreja morna. Mas tem uma promessa de Deus para a última era da igreja. A promessa é que na última era da igreja, a igreja viveria a glória da sua primeira era. Amém? Assim como um Shabá traz um dia primeiro de novo, o 7º período da igreja trará o dia primeiro da igreja de novo. Se você crê, espera isso, dê um aplauso a Yeshua. Aleluia! E os portadores desta chama serão primeiramente as crianças. As crianças dessa era da igreja, dessa última era, são as crianças que vão receber esta chama.
São as crianças que vão incendiar até os velhos. Então é muito importante nesse tempo. É um tempo que a gente tem que ficar assim com muita atenção com as nossas crianças. Queridos, nós somos, a igreja, ela é composta de pessoas. A igreja é um portal celestial, mas as pessoas vivem no mundo secular. Nós vivemos no mundo secular. Estamos na igreja, mas vivemos no mundo secular. O mundo secular tem um controle satânico nele. E não tem para onde a gente correr. Por exemplo, você coloca a criança na escola. Acabou. Está na mão daqueles professores. Daquelas mentes, daquele sistema educacional, baseado na política tal, na filosofia tal. Você sabe que são as mentes que controlam, né? Então, uma educação, você vai ver que tem sempre um filósofo atrás. E é assim, é normal, não estou dizendo que isso é errado, não. Isso é o certo. Mas, olha as influências do mundo, da tecnologia, da literatura, do cinema. Não tem para onde sair. E agora, o peso das redes sociais, né? O peso das redes sociais. Uma coisa que eles aprenderam lá no encontro, que eu falei com eles, é que não tem como sair da Babilônia. Esse mundo é uma grande Babilônia. Não tem como sair, vou sair do mundo. Não tem como sair do mundo. O mundo é um sistema. Você está dentro da Babilônia. Daniel e seus amigos não tinham como sair da Babilônia. Eles estavam ali confinados na Babilônia, não podia sair. Tinha que ficar ali. Então, hoje é a mesma coisa. A gente não tem como sair da Babilônia, desse sistema maligno. Então nós temos que saber como transitar na Babilônia de forma que a Babilônia não transite dentro da gente. É aquela história: ouça tudo, retém o que é bom, né? Todas as coisas me convêm, mas não me deixarei levar por nenhuma delas. Então aprenda a fazer escolhas, sabe? Saiba fazer escolhas. Não tem como, estamos nesse mundo. Não adianta te atacar o mundo. O mundo já é no maligno. Mas a gente tem que saber se posicionar. Então, de criança, a gente vai ensinando. Adolescente é a turbulência. Então, tem que ter ensino. Por isso que eu parei para ensinar os adolescentes, que eu sei que não é fácil. Para adolescente tudo é complicado. Adolescente vive crises. Que o adulto às vezes pensa que o adolescente não tem crise. O adolescente vive crises. Crise de identidade, crise de saber quem é, o que vai fazer, o que vai ser. É muito conflito. Crise espiritual, porque ele está na igreja desde pequenininho, não significa que ele é crente. Os pais foram trazendo. Aí ele é adolescente, peraí, aí ele vai questionar. E está certo. Está certo. Aí, numa hora dessa, uma igreja morna, você vai querer que o adolescente permaneça na igreja? Sabe? Diante de incoerências? Perfeição não. Não vem querer colocar peso de perfeição em cima da igreja das pessoas, que isso não existe. Aí é a forma de, eu quero a perfeição. Você não vai ter. Então, não vai querer manipular, porque tem a manipulação, né? Se eu não tiver isso, eu não faço isso. Manipulação do diabo, é de Jezabel, então pode ir embora com a tua manipulação. Agora, que eles podem exigir coerência, tem que exigir coerência, não é? É a mesma coisa, a família em casa é uma confusão, na igreja é de outra forma, está incoerente, vai confundir a cabeça da criança, chega na adolescência, ele rompe. Então a gente tem que ter esse cuidado com os adolescentes e com as crianças, tá? Protejam as crianças, fique atento, mas proteja, porque são as crianças que Deus vai usar nesse tempo final. Amém? Então, agora, vamos lá, para a gente fechar, no versículo 18. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos, para poder enxergar. Então, aqui, a gente tem um diagnóstico de como estava a igreja de Laodiceia,
como está a igreja na era de hoje, está aqui nesse versículo 18. E como resolver, está aqui nesse versículo 18. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é, dou-lhes conselho, compre ouro refinado no fogo. Eles estavam pobres, porque eles eram ricos, mas espiritualmente eram pobres, então eles precisavam de ouro. Ouro refinado no fogo significa a unção espiritual. Unção espiritual. Tá? É isso que significa o ouro. Ouro refinado. É unção do Espírito Santo. Você veja que o ouro foi refinado no fogo. Unção do Espírito Santo. A riqueza que vocês precisam, ou seja, o ouro que vocês precisam. Vocês se acham ricos porque a cidade é rica e vocês têm dinheiro, mas vocês não sabem. Espiritualmente vocês são pobres, cegos e nus. Vocês são miseráveis espiritualmente. Então compre ouro de mim. Ouro refinado no fogo, não é qualquer ouro não. Ouro refinado no fogo. Por quê? O ouro que não foi refinado no fogo está cheio de impureza, não serve. O ouro refinado no fogo é o ouro que serve. E esse ouro simboliza a unção do Espírito Santo. Então, a igreja, de hoje, ela precisa da unção do Espírito Santo. Segundo, e você se tornará rico. Viu? Compre ouro, né? E você se tornará rico. Está vendo? Se você tem a unção do Espírito Santo, querido, você está rico. Ah, rico? Agora eu vou poder comprar aquele carro zero que eu tanto quis? Não, não é esse rico não. É rico de Deus, rico da presença de Deus. É um rico que vai dizer, não tem ouro nem prata, mas o que tenho, isso eu te dou. A riqueza de Deus, que vem através da unção do Espírito Santo. E que vale muito mais do que ouro e prata. Não quer dizer que a pessoa não possa ser rico nem ter ouro e prata. Pode, sem problema nenhum. Né? Não é porque a pessoa é pobre que recebe unção. E não é porque a pessoa é rica que não recebe. É porque a pessoa é crente fiel que recebe unção. Seja ela pobre ou seja ela rica. Tá? Pessoa que se arrepende. Então, dou-lhe este conselho: compre ouro fino, refinado no fogo, você tornará rico. Unção do Espírito Santo. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, pureza e santidade. Então, essa roupa branca para comprar de Jesus significa pureza e santidade. Olha o que a igreja precisa. Precisa de unção do Espírito Santo nesses dias. Isso vale ouro. Precisa de pureza e santidade. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Deixa eu perguntar para Carol novamente. Carol, me dá um exemplo de roupa que simboliza pureza e santidade. De roupa branca. Vestido branco de noiva? Eu sabia que você ia falar isso. Porque a neurociência diz que aquilo que a pessoa está pensando, ela vai falar primeiro. Estou brincando, eu inventei isso aqui agora. Só para mexer com você, né? Dizer que você estava pensando em casamento, né? Mas, se bem que, não teria problema nenhum, né, Carol? Teria problema para você? Tudo bem? Hã? Algum problema para você? Pensar em casamento? Não, né? Não. Nenhum problema. Isso aí. Então depois a gente vê isso. Depois a gente trabalha isso aí. Mas olha só, a Carol, viu o que ela falou? Falei, dá um exemplo de roupa branca, que pureza e santidade. Roupa de noiva. Agora, quando Jesus vier buscar a sua igreja, qual o nome que a igreja recebe? Noiva. Noiva. Está vendo? Então, a pureza e santidade que vai fazer com que a gente suba no arrebatamento, gente. Então, pureza e santidade é exigência para a noiva. Para a noiva de Cristo. E a igreja de Laodiceia, e a igreja dessa era, que é a era de Laodiceia que nós estamos vivendo, está fora disso. Está
envolvido em coisas vergonhosas. Tanto é que ele diz, no versículo 18, compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Não adianta qualquer roupa. O que cobre a nudez vergonhosa são as vestes brancas da noiva do Cordeiro, conforme ele diz que a veste tem que ser. Como Adão e Eva pegaram qualquer veste lá para cobrir o pecado deles, de folha, e Deus falou, não são essas vestes. E foi lá, sacrificou o cordeiro, sacrificou o animal, e o cobriu com peles do animal que primeiro derramou sangue. Não tem cobertura sem que haja primeiro derramamento de sangue, para cobrir nudez, pecado. Então, é um envolvimento com Deus, com Jesus, com a cruz. É isso que vai trazer a santidade. É isso que vai fazer a roupa limpa. Isso que vai branquear. Isso que vai lavar o sangue do Cordeiro. Amém? Então, para esse tempo, essa era, a gente tem que investir, atenção adolescentes, investir em pureza e santidade. Investir em unção do Espírito Santo e investir em pureza e santidade. Terceiro, compre roupas brancas, vista-se para cobrir a sua nudez, vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. O que ele está falando aqui, gente? O que tem a ver colírio com o quê? Não parece uma coisa que parece que é fora do contexto? Mas não é. Está completamente dentro do contexto. Uma igreja que não é, uma igreja ou um crente, que não é nem quente nem frio, é morno, é uma igreja ou um crente que está sem visão espiritual. Está sem visão espiritual. Porque se está morno, não está vendo nada, não está tendo uma visão espiritual. Então, esse colírio fala de visão sobrenatural. Esse que esse colírio fala. Compre colírio. Interessante que você compra o ouro, compra a veste e compra o colírio. Você vai até ele comprar. Compra ouro, a unção do Espírito Santo. Compra veste, pureza e santidade. E compra colírio. É a condição de você ter a visão sobrenatural. E eu termino com o que eu comecei. Como é que eu comecei hoje aqui? Eu comecei, antes de começar o vídeo, naquela introdução que eu dei, falando da visão que aquele pastor batista teve. Daquele pastor evangélico tradicional, não sei se batista, teve nos Estados Unidos. Quando o adorador ministrava uma adoração, e ministrava o pão asmo da festa bíblica da Páscoa, e ele pegou aquele pão, os olhos dele se abriram, e ele viu a glória de Deus, trono de Deus, uma mesa, o Senhor Jesus, e ele estava fisicamente naquele altar. Os olhos físicos dele iam ver as pessoas, iam ver a igreja, mas agora não eram mais só os olhos físicos. Os olhos espirituais dele se abriram. Uma visão sobrenatural veio. E ele ficou ali impactado, contemplando. Porque se você está num portal, você está muito perto de você ver a glória que está por trás desse portal. Amém? Então, se a igreja é um portal celestial, nós estamos muito perto para poder ver o que está dentro desse portal. Mas estamos cegos. Estamos cegos. A igreja dessa era está cega. Olha o versículo 17. 17. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, ou digno de pena, pobre, cego e que está nu. Cego,
não consegue ver as realidades espirituais. Não é que você vai ter experiência como esse pastor teve, mas a gente não precisa ver necessariamente anjos, o trono, Jesus. A gente pode ver na palavra de Deus. Quando a gente vê na palavra de Deus, isso nos impacta. Isso é uma visão. Se Deus quiser nos abrir para outras visões, Ele vai abrir. Mas a gente tem que comprar colírio para a gente começar a ver na Bíblia, ver na igreja. Então, quando você chega numa igreja, chega num templo, não fique vendo só o pastor pregar, quem está cantando. Veja Jesus, veja Ele em cada palavra, cada louvor, cada oração, se envolva, se veja num lugar sobrenatural, se veja dentro desse portal, porque a igreja dessa era, que é a igreja de Laodiceia, é a era de Laodiceia, é uma igreja morna, é uma igreja que tanto faz você entrar aqui, num ambiente como esse, e você entra num teatro, é a mesma coisa, tem cadeira acolchoada, até num teatro, num caso é até melhor, é mais confortável até do que aqui, mas tem igrejas que investem no conforto, que são ricas, né? O povo é rico, a região é rica, não tem problema nenhum, aí tem mais conforto ainda, é cadeira acolchoada, é melhor ar-condicionado, é palco escuro e tal, e carpetes. Não tem problema ter isso, mas isso não é igreja. Como isso aqui também. Temos isso aqui, mas não é isso que vai dizer que nós somos igreja. Ou pelo menos que nós somos uma igreja que o Senhor Jesus se sinta bem com ela. Porque a água de Hierápolis era quente, trazia cura. A água de Colosso era fria, trazia refrigério. Quem ia naquelas águas, tanto nessas quanto naquelas, se sentia bem. Mas na água de Laodiceia, causava náuseas, vômito, provocava vômito. Então não importa, Deus não está preocupado se a igreja é acolchoada, se é rica, se é cidade de Deus, se é na Barra, se é na Nova York, se é na África. Ele não se preocupa com isso, não interessa, isso tudo vai ficar, o que vai subir são as pessoas. Agora, elas estão com vestes brancas? Elas estão com o som do Espírito Santo? Senão não adianta, sabe? Então é essa a mensagem profética da igreja de Laodiceia para nós hoje. Aí a gente pode pensar assim, puxa, é uma mensagem ruim? É uma mensagem triste? Não. É uma mensagem maravilhosa, é uma mensagem boa, sabe por quê? Porque é uma mensagem que diz, olha como é que vocês estão, acerte isso. Quando a pessoa vai no médico e o médico pede o exame, vem lá o resultado do exame. Olha, mostrou que você tem esse problema. Aí você vai falar assim, poxa, eu nunca mais venho nesse médico e nunca mais faço esse exame. Está mostrando coisa ruim? Não está mostrando coisa ruim. Está mostrando o que está para poder trabalhar. Olha, em função disso aqui, você vai poder tomar, eu posso prescrever este remédio aqui, que você vai ficar bom. Mas se eu não vejo, se o médico não vê, como é que ele vai dar o remédio? E se você não sabe o que tem, como é que você vai tratar? Puxa, mas nós estamos assim? A igreja dessa era está, e nós estamos nessa era. Então, vamos entender que é bem provável que estejamos assim mesmo. Mas, o que Jesus falou? Não se preocupe. Compre de mim. Busque em mim unção do Espírito Santo, pureza e santidade, e visão do sobrenatural. Passe a ver o sobrenatural. Quando me entrevistaram essa semana lá do Centro de Adoração, Maná, qual a orientação que você dá, dica para quem, sobre profissão, sobre ministério?
Busque o profético. Procure para a profissão, procure uma coisa que gosta, mas dependa do profético. Contei uma experiência profética maluca, louca, de um cachorro no meio da rua. É assim que eu sou. Busque o profético. Porque tudo está em Deus. Tudo está em Deus. Peça a Ele que Ele te dê visão espiritual. Abra seus olhos para você começar a ver até aquilo que você vai fazer, vai ser, vai trabalhar. Peça a Deus, tudo você peça a Deus. Hoje de manhã eu tomei um remédio, orei a Deus, consagrei, abençoei aquele remédio. Para mim não tem problema nenhum tomar remédio. Em último caso, é claro, né? Em último caso, só em último caso que eu tomo. Mas tomo. Mas eu oro e consagro para que a bênção, para que Deus abençoe e aquilo faça efeito. Assim como a gente ora consagrando o alimento, não é? Então, visão espiritual. Querido, que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé para a gente ter um momento de oração. Momento de oração, de consagração. Feche os seus olhos. E nós vamos estar orando agora. Tá? Comece a orar. Ore pela sua vida. Isso. Isso aí. Só instrumental. Ore pela sua vida. Nós vamos ficar com esse instrumental aqui no fundo. Ah, Senhor. Senhor Jesus, nós somos a Tua igreja. Estamos vivendo essa era profética, profetizada pelo Senhor há 2000 anos. A era em que a igreja estaria morna, nem fria nem quente. Ah, Senhor. Temos ouvido de muitos homens de Deus a expressão de que esse tem sido o pior momento da igreja na face da terra. Temos ouvido falar que esta era é a era que tem produzido os crentes mais fracos de todos os tempos. Meu Pai, temos constatado que realmente estamos vivendo os tempos de Laodiceia. Mas não queremos ser aqueles que continuam mornos. Não queremos ficar causando náuseas no teu corpo, e muito menos não queremos ser vomitados. Por isso, Senhor, nesta hora nós vamos até a tua presença. Nesta hora nós abrimos a porta para que o Senhor entre. Nós começamos a ver, enxergar a porta, enxergar a tua presença. E nós dizemos, Senhor, viemos comprar ouro refinado nessa manhã. Viemos comprar vestes brancas nesta manhã. Viemos aqui, Senhor, comprar colírio do Senhor. Queremos o ouro do Senhor, as vestes brancas e o colírio. Derrama sobre nós, Senhor,
este ouro refinado pelo fogo agora, como unção do Espírito Santo sobre a nossa vida, para que seja queimado todo o secularismo dentro de nós, queimada toda frieza, todo mundanismo, toda aquela coisa humana, material, normal. Ah, Senhor, só o Teu Espírito que batiza com fogo pode fazer isso. Venha sobre nós, meu Pai. Queima as cadeias, meu Deus. Assim como as cordas que estavam nos braços daqueles amigos de Daniel, que foram queimadas, aquilo que amarrava a vida deles, queima agora tudo que amarra qualquer vida aqui, Senhor. Amarra espiritual, amarra emocional, psicológica, amarra ao pecado, todo e qualquer amarra fruto de pactos com os demônios, amarra que vem por meio de maldição, de feitiçaria. Sejam queimadas essas amarras. Haja libertação, meu Pai. Ah, meu Deus, viemos comprar também vestes limpas, viemos comprar veste de noiva, viemos comprar o nosso vestido de noiva nesta manhã, porque está perto, estamos na última era da igreja, está perto a tua vinda, está perto o arrebatamento. Ah, Senhor, nós precisamos desta veste, e viemos à tua porta, ao portal celestial, te pedir: dá-nos a veste, venda-nos a veste branca da pureza e santidade. Nós queremos te pedir também o colírio, meu Pai. Senhor, nos sentimos cegos, não conseguimos ter visão espiritual, ter visão sobrenatural. Meu Pai, estamos como o servo de Eliseu, não vemos nada além das coisas materiais, nem o inimigo espiritual a gente consegue ver. Abra os nossos olhos para que a gente veja. Coloca o teu colírio em nós nesta manhã, Senhor. Derrama o teu colírio nos nossos olhos, assim como aquele teu servo pastor ali nos Estados Unidos pode ver a mesa da ceia do Shabá, pode ver a tua glória. Nós também queremos ser tocados com esse colírio, mas não somente isto, queremos te enxergar quando lemos a Bíblia, queremos te ver quando estamos num culto louvando, queremos te ver através da música, através da pregação, através da comunhão com os irmãos. Ah, meu Pai, que esta igreja seja quente. Nós não queremos ser morno. Meu Deus, se há mornidão aqui, derrama o teu fogo até esquentar tudo, até chegar no último grau. Mas nós não queremos ser mornos. Venda-nos, Senhor, venda-nos deste ouro, destas vestes e desse colírio, porque sem Ti nada podemos fazer. Receba a Tua igreja nesta manhã. Nós consagramos a Tua igreja, o Maná, nesta manhã, e declaramos que nós obedecemos a Tua palavra, obedecemos o Teu conselho, e nós compramos
ouro refinado. Nós compramos vestes brancas. Nós compramos colírio. Nós compramos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Oh, aleluia.